Glórias a Deus, paz e graça, igreja. Que bom, essa noite nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar, fiquem à vontade. Nós somos poucos, mas quando nós somos poucos, nós somos muitos, não é? E vamos ouvir uma pequena fração da palavra do Senhor. E se eu tivesse que colocar um título nessa mensagem, eu colocaria algo do tipo assim: por que nós precisamos de Jesus? Esse foi um título que ele ministrou ao meu coração já há alguns dias, e ele me levou a um texto que nós vamos lançar mão de 3 personagens bíblicos, não é? Nós vamos lançar mão do Ananias, do Misael, do Azarias. Já ouviram falar dele? Ouviram? Então, abram o livro de Daniel, capítulo 3, para que a gente possa ler uma pequena palavra que vai trazer aos nossos corações uma revelação. Capítulo 3 de Daniel, nós vamos ler do verso 28 ao 30. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluias. Nesse verso começa assim: falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus. Repita comigo: bendito seja o Deus. E aqui ele fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Repita comigo: ele livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem, nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Repita comigo: não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amém? Esse texto traz esses personagens bíblicos, não é? Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram seus nomes trocados. O nome deles era Ananias, Misael e Azarias. E o próprio Daniel teve o seu nome também trocado, Beltesassar. A gente falar, abre o livro de Beltesassar, a gente vai ficar procurando esse livro, né? Não está escrito na Bíblia, está escrito Daniel, né? Mas então, foi trocado. E aí, aqui a gente vai fazer uma pequena introdução do que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Quer ver? Povo de Deus está afastado de Deus. E o povo de Deus afastado de Deus, Deus usa Nabucodonosor. E ele usa para fazer o quê? Vai lá naquele povo que está afastado de mim, não é? E leva eles para onde? Para Babilônia, um cativeiro. Quem falou isso? Deus. Deus que usa esse Nabucodonosor para levar o povo de Deus cativo. E aqui eu quero fazer um parênteses.
esse tempo terreno, ele é bem curto. Então, se faz um senso de urgência entre nós. O povo de Deus está aí. Mas eles estão se distraindo. Eles estão aflorando a concupiscências que nós temos. Todos nós temos. Nós que estamos aqui hoje, que Deus reuniu nós aqui, nós também temos. Mas Deus, por algum motivo, trouxe nós para esta reunião. Trouxe nós para termos esse encontro com Ele, para Ele nos falar que se faz o senso de urgência. Porque quando Daniel e Hananias, Misael e Azarias, eles foram cativos, eles eram jovenzinhos. E esse cativeiro durou 70 anos. Quando eles saíram, Daniel já era octogenário. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho 59 anos. Ano que vem já estou sexagenário. Glória a Deus por isso. Amém? E passa rápido. Passa rápido. Eu já cheguei lá. Mais um pouquinho sexagenário. Se Deus permitir, mais um pouquinho, eu vou estar como Daniel, octogenário. E a questão do senso de urgência é a gente saber que, então, nós temos que tomar algumas decisões. Por que precisamos de Jesus? Porque nós temos que tomar algumas decisões aqui, agora, nesse momento. E cabe a nós sermos instrumentos de Deus para avisar o povo de Deus que há um senso de urgência. Nós temos que tomar umas decisões. Nesse texto aqui, nós vamos estar extraindo algumas coisas que nós havemos de superar nos dias de hoje. Se nós lemos o verso 28, 30 a 30, mas aqui já é o fim. Se voltarmos um pouquinho, nós vamos ver que antes dessa lei que o rei coloca, ele tinha uma outra lei. Qual era uma lei? Tinha lá um gigante, uma estátua gigante, né? E todo o povo tinha que se prostrar e adorar aquele gigante. E todo o povo, com medo, com receio, que era uma lei, se pagava com a vida, eles faziam isso. Menos 3 pessoas fizeram isso. Já no nome deles, Sadraque, Mesaque e Abednego, não fizeram. Todo mundo se prostrando naquele gigante e os 3 de pé. Imagina a cena. Imaginou? Todo mundo prostrado, só vocês 3 diferentes. Nós vamos ficar de pé. Não, baixa aí. Irmão, baixa aí. Senão, ó. Muitas vezes, o povo de Deus está com medo. E aí o povo de Deus, nessa estátua de ouro, nessa simbologia, grande estatura, altura, largura, comprimento, um gigante. Então nós começamos a ficar com medo. E esses gigantes vão fazendo parte da nossa vida. E talvez eu e vocês, até sem perceber, começamos a nos prostrar diante desses gigantes que vão aparecendo. As circunstâncias, elas estão aí. Hoje no Japão, nós estamos convivendo com um rumor de guerra bem pertinho de nós. Então, vai lançar bomba ou não? Aí vai mirar bem no Japão. Bem no meio do Japão, assim, para acabar com tudo mesmo. E aí, alguém diz assim, fica na tua, Japão. Fica na
tua, não te mete, que isso daí não é problema seu, problema do coreano, problema do americano, problema do russo, problema do chinês. Mas o Japão está bem próximo, está bem pertinho. Se ele quiser soltar uma bomba no Japão, ele solta. E essa bomba, se lançada, ela vai cair. E vai cair, pode nos atingir. E isso, de repente, se torna um gigante na nossa vida. E começa a ter um temor. E nós esquecemos, então, de quem nós somos. Esquecemos de quem nós servimos, quem nós devemos prostrar. E aí nós ficamos com medo. Teve um lá que, compra minha passagem. Vai embora para onde? Você vai correr daqui para onde? Você pode estar correndo para qualquer lugar. Sem Deus, querido, não adianta. Se você correr e for postar gigante, não importa onde você esteja. Então, aqui nós estamos começando a consagrar estátua, esquecendo o nosso Deus. O povo naquela época, talvez também estava assim. E aí, quando a gente vai falar do povo, quando a gente vai dizer que nós estamos nos inclinando para as consciências, os nossos desejos, não é? Não fala isso não. Não é bom falar isso. Não é bom colocar o cenário que o povo de Deus está se afastando. Estão se afastando. Estão se afastando. E esse trabalho de afastamento, ele vai fazendo com que nós, mesmo sem querer, começamos a consagrar status. Quer ver? Por exemplo, um gigante na nossa vida é tempo. Tempo. Nós viemos aqui para o Japão. Eu vim quebrado. Não sei como que cada um veio, mas eu vim quebrado. E a minha ideia bem pequenininha era, vai para o Japão, fica rico e volta. Vai para o Japão, fica rico e volta. Faz 9 anos. Pergunta se eu fiquei rico. Pergunta se eu vou voltar. Não é? Então, talvez a motivação que me trouxe aqui fosse essa. Mas a motivação de Deus talvez foi outra. Mas eu preciso convencer ele de ir para lá. Então eu levo ele assim mesmo. Só que chega lá, então a realidade aqui é outra. A realidade aqui é bem outra. Quem chegou aqui há 30 anos atrás? Quase, né? Quanto era o imposto único daquela época? 3. Mas um pouquinho antes era 2, né? Depois virou 3, virou 5, hoje é 8, vai para 10 e vai continuar aumentando. Quanto era o salário daquela época, irmão? Então, hoje quanto é o salário, irmão? Pode trabalhar, faz zangueô, trabalha 6 dias, 7 dias, pode se matar de trabalhar. Quanto que é o seu salário? Então o tempo, nós estamos usando o tempo para consagrar gigante. E aí? Nós viemos para essa reunião e precisávamos trazer o povo lá de cá. 2, 4, 6, 8, 10 pessoas. Se a gente abraçasse nós teríamos mais 10 aqui desse lado. Então, o senso de urgência e o que nós precisamos fazer é, com o nosso tempo, é conclamar o povo. Conclamar o povo. Para consagrar quem? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E esse Deus é quem? É o meu e o seu.
O mesmo Deus que estava lá na época, na Nabucodonosor, é o Deus de hoje. Então, tempo, trabalho, o trabalho nós estamos sempre assim, ó. Então, vamos fazer um arubaito lá, né? Vamos fazer um arubaito, para quê? Porque eu preciso preencher. Tem mais aquele arubaito, mais aquele, soma tudo isso daí, então eu vou fazendo vários arubaitos. Para quê? Para eu ter um pequeno recurso, e esse pequeno recurso, na hora que eu vou distribuir, eu distribuo um monte, até esqueço de Deus, né? O irmão leu lá por que nós devemos trazer aqui, não é porque Deus precisa, mas Deus, ele precisa mostrar para nós o valor de cada coisa, se nós estamos consagrando gigantes ou estamos consagrando a Deus, né? Aí nós falamos que não temos tempo, mas o tempinho que sobra, eu estou lá, ó. Sabe o que é isso aqui? A gente fica rolando uma tela lá. Não está vendo nada, não está lendo nada, mas fica rolando, não tem fim esse negócio, e vai. Até que uma hora, parece que esse aqui, clica, daí vai para um outro lugar, clica, você começa, sabe quanto tempo passou, irmão? Acho que passou um bom tempo, porque isso só acontece comigo. Então, como eu fui lá olhar, nossa, era 2 minutos, parece que eu já fiquei aqui umas 2 ou 3 horas. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo de meditar na palavra, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de interceder, não tenho tempo de ir ali no meu vizinho, orar por ele, não tenho tempo de falar do Evangelho, não tenho tempo de falar de Jesus, não tenho tempo. E aí também, uma outra coisa que a gente faz bastante, é as tarefas cotidianas. Hoje eu saí, hoje é dia de sábado, não fui trabalhar na fábrica, e saí, logo cedo, fui ali, fui num shopping, fui no outro, fui numa loja, encontrei irmãos na rua, eles estavam lá nos seus afazeres cotidianos, eu também estava fazendo meus afazeres cotidianos, e aí, então, a gente se encontra à noite, a gente se encontra à noite, amém, está todo mundo aqui, ó. Todo mundo desse lado aqui. Todos que eu falei hoje, então a gente se encontra de noite. Está aí, ó. Estão aqui. Então, estamos consagrando o quê? Por que precisamos de Jesus? Por que precisamos de Jesus? Então, com tudo isso que vai acontecendo, nós, primeiro, nos afastamos de Deus. Então, não há esta comunhão vertical. Deus, Senhor Jesus, e a mim, a você, e toda essa galera aqui. Não há. E quando não há essa, na vertical, ele traz uma consequência. Qual é essa consequência? Que esta aqui também vai ficando prejudicada. E aí, quando eu saio na rua, para abraçar a pessoa, vão comigo, põe no carro, vão comigo, vamos fazer um culto de celebração, vamos adorar o Senhor, vamos lá prestar o nosso culto racional, vamos lá ouvir uma doce palavra de Deus, vamos lá nos alimentar, vamos lá nos inclinar para o Espírito, não é? Porque quando a gente se inclina para o Espírito, a gente se afasta daquele lado, das concupiscências da carne, né? Então, se olharmos essa passagem um pouquinho antes, quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostram, o rei, ele fica irado, ele fica muito irado, e aí o que ele fala para os assessores dele? Olha, aquele forno lá, você põe numa temperatura 7 vezes maior. Se um forno já tinha lá, quantos graus tem um forno? 1000 graus. Aí põe 7 vezes mais, 7000 graus. Queima até o
fio de cabelo que não tem mais, né? Tá caindo. Então, o que vai acontecer? Se a gente entrar nessa fornalha de fogo, provavelmente nós vamos perecer. E aí nós ficamos com medo. Ficamos com medo. Mas por que nós ficamos com medo, será? Porque nós precisamos de Jesus para muitas coisas. E um deles é combater esse medo. Esses dias eu convidei esse casal para vir aqui. Como vocês estão vendo, estão presentes. Não é? E durante a semana, olha, nossa, ora pelo meu marido aí, porque está muito nervoso, nossa, está querendo me espancar, estão me espancando, nossa, ora por ele. Aí quando eu recebo essa mensagem, eu digo assim, acho que é um caso de polícia. Liga para a polícia, faz um BO lá, porque se você está toda arrebentada como você está falando, eu não vou fazer nada não. Eu acho que nem orando vai fazer alguma coisa. Eu acho que é caso de polícia e hospital. Vai lá. Né? Ah, não tem coragem. Tem coragem. Então, faz o seguinte. Se você crê que existe um Deus, se você crê que existe um Jesus, que quando a gente está em situação difícil, a gente clama a Ele e Ele vai responder, se você crê nisso, dobra os seus joelhos agora e você mesmo, ora pelo teu marido. Ora. Simplesmente ora. Não fala com ele. Não, se ele te bateu, paciência, bateu, sinal dos tempos. Não é? Então, mas clama a Jesus e Ele vai fazer isso aí. E aí, então, silenciou a mensagem. Daí, olha, então, ajuda o meu marido. Falei, então, estou ajudando. Estou pedindo para você orar por ele. Já estou ajudando. Não, fala com ele. Então, ele precisa de Deus. Ele precisa de Deus. Mas nós também precisamos, não precisamos? Então, vamos orar junto? Vamos orar junto? Olha só, a oportunidade é sábado agora. Vem aqui no culto, você vai receber uma palavra de Deus, você vai receber uma unção de Deus e vocês, como casal, vão entender algumas coisas. O senso de urgência se faz necessário. E nós estamos usando o tempo que a gente tem, que já é pouco, para ficar ou brigando, ou contendendo, ou murmurando, ou reclamando, ou dentro das concupiscências da carne, né? Muitas coisas acontecem que a gente é proibido de falar. Ah, está acontecendo isso? Será? Não está acontecendo isso. Não, o povo não está separado de Deus, não. Estou vendo, não está mesmo. Então, você via lá, né? O rei ficou irado, ficou muito irado. E aí, as pessoas que foram levar lá Abed-nego, né? Foram levar lá Medraque, foram levar lá Sadraque, né? Eles, quando foram levar as pessoas para o forno, eles também pereceram, porque o negócio era tão forte, também pereceram. E aí, culmina com essa palavra aqui, né? Então, homens irados, homens caldeus falando mal do povo de Deus, homens que ficaram atados completamente ali, porque foram cumprir uma ordem do rei. Isso, então, vai acontecendo quando nós, até sem querer, estamos adorando, estamos nos prostrando diante desses gigantes que estão por aí. Esses gigantes podem ser circunstâncias, essa fornalha 7 vezes mais, às vezes Deus está te provando 7 vezes mais, e aí as circunstâncias parecem que estão enormes. Nossa, mas por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu tenho que levar porrada no meu marido? Por que eu tenho
nossa, Senhor, dá jeito nele. É sempre o outro. É sempre o outro. Nós nunca olhamos para o espelho e falamos, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Aí, não é? Eu vou ler, não precisa abrir aqui. Daniel 3, 25, 26. A motivação que eles tiveram para não se prostrar diante do gigante. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nos pode livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Respondeu dizendo, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor, à porta da fornalha do fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque, Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então, Sadraque, Mesaque, Abednego, saíram do meio de fogo. Então, queridos, nós precisamos usar uma reflexão nesse tempo que é curtíssimo, esse tempo que nós temos, e tomarmos algumas decisões. Nós sabemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Vida em abundância, e essa vida ela é para sempre, é eterna. Recentemente eu estava na casa dos irmãos e estava conversando sobre Deus, conversando sobre salvação, e eu disse assim, olha, hoje a gente põe as pessoas dentro do carro e leva para lá, leva para cá, leva para onde for, não é assim? Alguém trouxe vocês, né? Quem não dirige, alguém passou em casa, pegou, pôs no carro, trouxe até aqui. Mas quando a gente fala da eternidade com Deus, eternidade com Jesus, eu já não vou conseguir fazer isso. Talvez você também não vai conseguir fazer isso com ninguém. Então, como que vai ser então? Se eu não posso botar dentro de um carro, ou o carro está pequeno, então já vamos pegar uma Raeço, ou então vamos pegar já um ônibus, né, um grandão, já pôr o maior número de pessoas lá e zarpar para a eternidade com Deus, não é? Não dá, não é possível. Aí a irmã, ouvindo isso, ela me manda uma ministração, e essa ministração falava assim, do trono da graça. E aí, paramos só na graça. Sabe o que é graça, irmão? Sabe, graça é um favor não merecido. Eu e você não merecíamos esse favor. No entanto, Deus nos ama de tal maneira que Ele nos concede essa graça. E aí, quando Ele vai concedendo essa graça, não é? Então, a gente começa a ter essa visão da graça. No capítulo 6 de Isaías, ele vai dizer assim, eu vi, né, sentado num sublime trono, esse Deus enorme, talvez a orla da roupa dele, assim, enchia, inundava aquele lugar lá que ele viu. E lá tinha uns anjos, não é? Tinha uns anjos que ficavam só lembrando para nós, para eles mesmos, os anjos, e nós também, para nós mesmos. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Então, quando nós fazemos isso, porque Deus já sabe que Ele é santo, Jesus já sabe que Ele é santo, e a instrução para nós é ser de santo, porque eu sou santo. E se você não for santo, para subir ali, vai ficar difícil. E a ministração da irmã para mim, e ali é uma escada rolante, que Deus põe, que Jesus põe, a escada rolante. E aí eu, na qualidade de santo, qualidade de saber que sou santo,
E aí então eu vou me habilitando naquela escada rolante. E aí não sou eu que subo. Não é você que sobe. É Deus que te leva. É Jesus que te leva. Por que precisamos de Jesus então? Se essa vida é bem curta, nós precisamos nos candidatar a entrar nessa escada rolante e sermos levados por Jesus lá para o céu, porque Ele diz que o Pai reservou muitas moradas para mim, para você e para mais todo o povo de Deus. Então, nessa vida que é curta, nós precisamos começar a fazer algo. Deus já deixou esse plano para mim e para você, e para todo o povo de Deus. Como que é esse plano? Lá atrás, um profeta chamado João Batista, ele fazia uma pregação, e ele ia lá no deserto pregar. Sabe o que é no deserto? Lugar inóspito, lugar que é quente de dia e frio de noite. É esse lugar. Ele se alimentava de gafanhoto. Nem sei como é que é isso, né? Nunca comi um gafanhoto, não sei como que é o sabor. Então, não é? O irmão está falando. Então, ele pregava uma pregação. Vou pregar para essa galera aqui, ó. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vou pegar para nós aqui agora. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, eu e você, quando nós lembramos, santo, 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 o Senhor dos exércitos é santo, sede santo, porque Ele é santo. Então, nós estamos dizendo assim, que nós precisamos nos arrepender todo dia. E todo dia que nós nos arrependemos, seja do que for, então nós estamos subindo nessa escada rolante. Nós temos que entender que existe um plano de salvação. E isso é graça, é dom de Deus. Não vem de nós. É graça. Deus nos concede essa graça de salvação. Então, se nós enxergarmos toda essa galera aqui, que precisa dessa graça, nós precisamos liberar uma palavra. Jesus te ama. Jesus é a graça. Jesus concede isso para quem quer que seja. Quantas pessoas nós temos aí? Quantas pessoas nós vimos hoje? Quantas pessoas nós falamos de Jesus hoje? Só hoje. E aí nós temos amanhã. E temos os outros dias que Deus vai acrescentando para nós. Então, o plano de salvação tem que estar no nosso cotidiano. Nós temos que estar falando desse plano de salvação. Estamos falando que precisamos subir numa escada rolante, não é? E daí Deus também deixou o batismo nas águas, não é? Se prepara, irmã. Se prepara para o batismo nas águas. É um momento maravilhoso que você faz, não é? Você morre e ressuscita. É um ato interessante. Agora é calor. Esse ano vai ter batismo. Glória a Deus, aleluias, né? Estou incluindo meu filho nessa. Estamos orando. O Espírito Santo está trabalhando nele para ser batizado nas águas. Precisamos todo dia, a qualquer momento, para qualquer pessoa, orar por ele, né? Porque os sinais vão seguir, diz a palavra do Senhor. E se simplesmente você escutar, irmão, vou orar para o seu joelho, posso? Ele está com dor no joelho, ele vai dizer o quê? Pode? E ora. E para a honra e glória do Senhor, você está orando. Mas é você quem vai fazer a cura? Você só faz uma oração. Você só libera uma palavra de cura
E a palavra diz que ao você fazer isso, as pessoas serão curadas. Não precisa de dom, de cura. Não é disso que nós estamos falando. Os sinais te seguirão. Simplesmente libera uma palavra. Quem quer que seja. Na rua, você conhecendo ou não conhecendo. Tem uma família que estava no Bembão, lá em São Paulo, muito tranquilo, congregando um lugar maravilhoso lá em São Paulo. Olha, vocês vão lá para o Japão. Para o Japão? É. Mas, então, legal, vou escolher o lugar aqui e tal. Não. Não vai escolher. Pega você, tua esposa, seus 2 filhos adolescentes, vocês vão morar em Tóquio. Tóquio? É, Tóquio. E aí a família foi parar em Tóquio. Eles não são descendentes de japoneses, não falam o idioma japonês, estão aprendendo, mas eles tinham o inglês. E aí eles foram em Tóquio. E eles ministram as pessoas, falando de Jesus, em inglês. E o que ele faz? O menino fez uma demonstração. Está ele andando lá em Tóquio, ele encontra uma pessoa, fala em inglês. Olha, eu sou Thomas, e eu queria só orar por ti, porque eu acho que você está com a dor nas costas. Posso orar? Nem conhece a pessoa. Ele estava ali, andando ali, e orou pela pessoa. Ele orou pela pessoa, liberou a palavra, e ainda ele falou assim, então, está com dor ainda? A pessoa, um pouco. Aí ele faz uma conta, olha, de 0 a 10, quanto que melhorou? A pessoa fala assim, 8. Então, vou orar de novo. E aí ele faz a oração. Senhor, ele está com dor nas costas, e eu quero 100%, para a honra e glória do Senhor, 100% que ele seja curado agora. E vai embora. E essa pessoa é um japonês, e essa pessoa some a dor dele, e ele fica impactado. E aí, então, mas, em nome de quem mesmo que você falou? Jesus Cristo. E aí, ele vai falar de Jesus Cristo para a pessoa. Nós estamos na semana de encontros, né? Estamos na semana de encontro. As pessoas que foram lá estão num momento maravilhoso, o encontro com Deus, né? Isso vai culminar no seguinte: quando você tem esse encontro com Deus, você vai ter um outro batismo, que é o batismo do Espírito Santo, que vai fazer toda a diferença. Se você for quebrantado, se você for com o seu coração lá, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Quem já é batizado vai ser empowerizado no Espírito Santo. Você vai ver. E por fim, nós temos que ter convicção que haverá uma segunda vinda de Cristo. E aí sim, ele vem tomar outra atitude. E aí sim, essa escada rolante, está aqui, escada rolante. Aí vou eu lá. Não, senhor, como? Não. Tu não vai subir. Já pensou nessa cena? Para refletir um momento e olha se de repente essa oração, santo, 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 não fala ao teu coração. Não fala que nós precisamos ser santos numa plenitude que nós não estamos sendo. Nós somos santos numa parte, mas não somos santos em outra. Então Deus está falando algo conosco, para que nós realmente sejamos de forma plena, santo, porque Ele é santo, e só dessa forma nós subiremos para essa eternidade com Deus. Amém?
Essa foi a mensagem que Deus deu para mim. Essa foi uma forma da gente receber uma edificação de Deus. A palavra parece que às vezes ela soa um pouco rude aos nossos ouvidos. Dá a impressão que nós não estamos fazendo nada. Não é verdade. Nós estamos fazendo muita coisa. Nós estamos fazendo um trabalho missionário. Nós estamos fazendo muitas coisas mesmo. Mas o que talvez ele quer dizer é assim, que nós podemos andar uma milha a mais. Fazer um pouco mais do que nós estamos fazendo. Num sábado como esse, como nós vimos várias pessoas, talvez a estratégia fosse de a gente realmente grudar no braço da pessoa e vamos junto. E vamos junto. Porque aí você garantiria que esse lado aqui tivesse o mesmo tanto de pessoas que estavam do lado aí. E elas estão precisando de Deus. Elas só não sabem disso. Todos nós estamos precisando de Jesus. As pessoas às vezes ficam, como diz a palavra, cegas. Elas ficam amortecidas. E precisa vir alguém liberar uma palavra. Uma palavra que, com certeza, vai confortar ela em alguma área. Porque em alguma área ela está precisando do Senhor Jesus. Amém?